Nos Estados Unidos, diversos estados se rebelam contra o governo, e com a guerra interna declarada por esses exércitos das forças ocidentais e a Aliança da Flórida, alguns jornalistas se esforçam para cobrir o evento e contar uma história. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Guerra Civil de 2024. Guerra Civil é um filme roteirizado e dirigido por Alex Garland, de Ex Machina e Extermínio, que inclusive tem vídeos aqui no canal. E ele é considerado o primeiro blockbuster da A24, porque na maioria das vezes as obras feitas pela A24 elas são um pouco menores e mais nichadas, e elas acabam trabalhando com mais liberdade tanto para os roteiristas quanto para os diretores, e também acaba tendo um orçamento muito menor, mas eles compensam isso trazendo atores que têm um certo engajamento nas redes sociais para que esses atores possam fazer as divulgações de forma mais barata para o filme. E com esse tipo de planejamento, as produções da 24 elas acabaram se tornando o que são hoje, trazendo muitos filmes bem autorais e que mesmo sendo filmes mais baratos, sempre acaba tendo bons filmes com um retorno razoável. E porque ele é considerado um blockbuster, porque ele acabou tendo 50 milhões de investimento, que não é muito, mas é mais do que eles costumam investir. E também é uma obra que ela é mais aberta ao público em geral, e então ele é menos nichado. E aqui em Guerra Civil é mostrado um grupo de jornalistas que querem chegar até a capital dos Estados Unidos para conseguir fazer uma entrevista com o presidente no meio desse conflito interno, onde os lados estão extremamente divididos e polarizados. E o interessante desse filme é que ele não foca nessa guerra, então a gente não sabe o porquê dela está acontecendo e nem como ela surgiu, e nem o que aconteceria se um lado ou outro ganhasse. E sim, ele acaba focando nesses jornalistas que passam por esses conflitos armados e tentam fotografar e gravar aquela realidade que talvez muita gente não esteja tão próximo e nem um pouco acostumado, e mostrar como esse tipo de acontecimento afeta tanto suas personalidades como seu emocional. Então nós temos a personagem da Kristen Dunst, que ela é uma fotógrafa e ela já fotografou vários conflitos e várias cenas inimaginavelmente perturbadoras, e aquilo afeta ela de uma forma onde ela está tão apática que ela parece não se assustar mais com aquele tipo de situação, e em muitos momentos até parece que ela nem se importa muito com o que pode acontecer. E nós temos o personagem do Wagner Moura, que inclusive está muito bem nesse filme, onde ele é o cara mais enrolado do grupo e ele também é o cara que sempre está fazendo um monte de piadinha ali. E ele também parece aquele tipo de pessoa que está sempre à procura de uma nova aventura, e então ele sempre está no olho do furacão. E nós temos o Sammy, que ele é um senhor de idade que ele só está querendo ir junto com esses jornalistas para fazer sua última aventura jornalística. E temos a Jessica, ela é uma fotógrafa iniciante e que ela é muito fã do trabalho da personagem da Kristen Dunst, e que acaba arrumando um jeito de ir junto. E esse filme, como eu falei, ele acaba não focando na guerra nem nos conflitos que vão acontecendo, e ele é meio que um road movie, onde as pessoas elas estão partindo de um lugar para querer chegar na capital e fazer a tal entrevista com o presidente. E no meio dessa viagem vão surgindo acontecimentos e conflitos que vão conseguindo mostrar como os Estados Unidos estão naquele momento. Que, aliás, ele parece muito com para onde o mundo está caminhando hoje, né? O mundo inteiro está extremamente polarizado, onde não tem meio termos e tudo é motivo de briga e crítica, sendo que nada disso leva a lugar nenhum e nem resolve nenhum problema. E já para deixar claro, né, eu não estou falando que um lado ou outro esteja certo, ou que tenha um lado certo ou errado. Foi só um pensamento que surgiu enquanto estava escrevendo o roteiro e a visão da onde eu estou inserido, né? Na verdade, eu nem me importo muito com esse negócio de lado. Mas continuando, durante essa viagem, né, eles vão enfrentando algumas adversidades, e isso é interessante porque ele mostra como os Estados Unidos está naquele momento, e como eu falei, sem precisar de tanto foco na guerra e nessa polaridade. Simplesmente ele mostra de forma simples, sem forçar nada,
mostrando esse cotidiano complexo atual, onde os personagens eles tendem a serem neutros e os personagens externos, né, acabam mostrando de que lado eles estão com suas atitudes. E eu acho que tem duas cenas que mostram bem como isso funciona, né? Uma delas é quando eles vão passar num lugar deserto lá, e quando eles passam com o carro tem um atirador atirando de uma casa bem de longe, e quando eles param o carro para se proteger, tem dois soldados camuflados escondidos, e o Wagner Moura ele vai ali, tenta conversar com os caras e pergunta o que está acontecendo, e os caras falam que tinha um cara atirando na casa e que o cara era muito bom de mira. E o Wagner Moura ele pergunta de qual lado que os caras estavam, e o soldado ali ele acaba falando que ele acha que o Wagner Moura não tinha entendido, né? E o cara de novo ele fala, tem um cara atirando na gente, então não importa qual lado ele tá. E talvez uma das cenas mais impactantes do filme é uma que tem no trailer, onde tem o personagem do Jesse Plemons, e esse cara é muito bom ator, e que por mais que ele tenha uma cena só e ela seja bem curta no filme, acho que ele acaba sendo a que mais causa tensão e também acaba causando mais impacto do filme, né? Eu não vou falar o que acontece nela para não dar spoilers, mas ela mostra muito bem o tipo de coisa que pode acontecer, né? De a pessoa ela justificar certas ações causadas pelo conflito para poder distorcer certos pensamentos e fazer coisas que não têm nenhuma ligação com o conflito em si. Mas que esse tipo de pensamento distorcido ele vai acabar gerando uma empatia de certos grupos, que vão acabar tendo muitos seguidores e que vão acabar virando ações totalmente diferentes dos pensamentos originais do conflito, né? E como eu falei, esse filme da 24 ele foi o mais caro feito com esses 50 milhões de dólares, e isso visualmente ele é bem nítido, né? Ele mostra isso tudo na tela, porque como eu falei, os filmes da A24 eles tendem a ser menores, então eles não têm um orçamento muito grande e tendem a ter menos efeitos digitais ou coisas grandiosas. E aqui, por mais que também não seja um orçamento gigantesco, você vê o salto gráfico na tela. E eu acho que o filme acaba conseguindo mostrar o que ele se propôs, que é não focar na guerra, e sim em como esse jornalismo é feito nesse tipo de situação, e mostrar todos os perrengues que acontecem durante essa viagem, e de forma que ele consegue mostrar bem a personalidade de cada personagem, tipo seus medos, a sua vivência, de como tudo aquilo afetou as suas vidas e como como isso afetou eles para eles estarem ali e pensarem que eles estão fazendo algo que pode mudar alguma coisa minimamente, né, nesse conflito. E no geral, Guerra Civil é um filme que faz muito bem o que se propõe e consegue mostrar de uma forma interessante uma guerra onde não é Estados Unidos contra algum país que eles acham que são vilões, e sim uma guerra entre eles mesmos por diferenças de pensamento ou algo do tipo. E que por mais que o conflito não seja o principal foco, e sim os jornalistas, ele consegue mostrar muito bem essa jornada de uma forma muito interessante. Mas essa é só a minha opinião. Então por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!